Leiamos juntos 1 Coríntios, capítulo 9. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse,
não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de todos, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O nosso tema de hoje, diga, coroa da salvação. Aleluia. O apóstolo Paulo usa uma linguagem simbólica para dizer que, a nossa entrada na casa do Pai, quando acontecer a nossa entrada na casa do Pai, essa entrada no céu, essa entrada na Nova Jerusalém pelas portas, como escreveu o apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 1, essa entrada na Nova Jerusalém pelas portas será a coroação da obra da salvação. A obra da salvação, ela tem passado, presente e futuro. O passado da obra da salvação foi antes da fundação do mundo. Deus estabeleceu a obra da salvação e já a realizou em propósito antes da fundação do mundo. O presente da obra da salvação é o que Deus está fazendo na história, inclusive em nossas vidas hoje, envolvendo conversão e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A glorificação será o futuro. A salvação no futuro será a coroação da obra da salvação. Será o apogeu, o clímax, o ponto mais alto da obra da salvação é quando passarmos pelos 12 portais de pérola da Nova Jerusalém e entrarmos na casa do Pai. Aí, salvação por toda a eternidade, seguros por toda a eternidade, santos por toda a eternidade, limpos por toda a eternidade, unidos a Deus por toda a eternidade. É a coroação. Glória a Deus. É a coroação. Para chegar à coroação, para chegar lá, o trabalho é árduo. O trabalho é árduo. E esse trabalho árduo se chama santificação. E cada um sabe do que tem que ser santificado, porque é do seu pecado aí dentro. Se você fosse aprender a querer dizer que existe pecadinho e pecadão, para você o pecadão, o maior pecado é o seu. Porque é o único que pode tirar você do céu.
porque o salário do pecado é a morte. Portanto, vigia, como Paulo vai dizer aqui, nós lemos, para não ser desqualificado, mas entrar na cidade santa pelas portas e receber a, diga de novo, coroa da salvação. Bom, hoje nós lemos o capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse capítulo 9, ele está aqui, dentro do desenvolvimento da epístola. Essa epístola tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução dessa epístola, o desenvolvimento dessa epístola vai aí do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 14 completo, que termina no versículo 40. 1:10 a 14:40, cujo título é, diga, correções. Essa carta é uma carta corretiva, tá? É uma carta admoestativa, correções. Paulo escreve para corrigir erros que muitos crentes cometem. Hoje nós vivemos num tempo em que, por causa das heresias que foram pregadas do século 20 para o século 21, a cabeça dos crentes virou uma cabeça hipócrita e medíocre, que pensa o seguinte: Deus me ama com os meus erros, Deus me ama com as minhas falhas. Mas espera um pouquinho aí, é justamente porque Deus te ama que Ele quer corrigir esses erros, Ele quer corrigir essas falhas. Deus corrige. O amor de Deus não tolera o erro. O amor de Deus tem paciência e usa de paciência para corrigir, mas tem que corrigir. E não ficar dizendo assim: Deus me ama com os meus erros, para isso ser uma desculpa, usar o amor de Deus como desculpa para continuar errando, para continuar no erro. Cuidado, hein? Isso está errado, isso está na cabeça de muitos crentes aí, que receberam essas heresias libertinas, que foram pregadas aí nos falsos evangelhos, da passagem do século 20 para o século 21. Não, amados. Falamos aqui agora mesmo da bondade de Deus, e Paulo fala em Romanos 11, considerai a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas também é severo, porque Ele é justo. Ele vê os nossos erros, tá? Mas Ele quer corrigir estes erros. É importantíssimo o capítulo 12 de Hebreus, onde está escrito que Deus açoita a todo aquele que Ele recebe por filho, para por meio desses açoites corrigir. Deus corrige a quantos Ele ama. E se alguém ficar sem correção, não é filho de Deus, é bastardo. E bastardo nesse contexto significa filho do diabo, porque todo mundo é filho de alguém. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Filhos do diabo são incorrigíveis, não aceitam correção. Filhos de Deus são corrigíveis, recebem a correção. Por isso a Bíblia fala assim, não corrija os filhos do diabo, não corrija o ímpio, porque ele vai se voltar contra você. Corrija o justo, e será como óleo na sua cabeça. Ele não rejeitará a correção. O justo recebe a correção, o ímpio se arrepia diante da correção. Muita gente não gosta da nossa congregação, porque aqui existe correção.
Deus quer nos corrigir. Sem correção não entra no céu, porque correção é um dos nomes da santificação. Precisamos de santificação, porque precisamos ser corrigidos no jeito de pensar, no jeito de falar, no jeito de olhar, até no jeito de ouvir, no jeito de agir, de se comportar. E em tudo na vida, Deus quer nos corrigir, nos tornar corretos, de tortuosos em retos. O caminho do Senhor é reto, o caminho do Senhor não é torto, o caminho do Senhor é reto, e Ele quer retificar a nossa vida, corrigir a nossa vida. Então, não fique descansando nessa palavra hipócrita e medíocre. Deus me ama com os meus erros. Não, Senhor. O amor de Deus é a prova de que Ele quer corrigir os seus erros. Deus não tem esse amor que faz vista grossa aos erros, não. O amor de Deus leva à correção, a corrigir os erros. Receba o amor de Deus, mas expulse os seus erros, porque Deus quer te corrigir. Glória a Deus. Foi bem entendido isso? Aleluia, muito bem. Por isso então, a carta do apóstolo Paulo não é mais uma carta de Paulo aos Coríntios, mas é uma carta de Jesus para toda a sua igreja na face da terra, em toda a história, para realizar nessas pessoas, correções. Muito bem. Esse desenvolvimento aí tem duas partes, são as duas partes principais da carta, da epístola. A primeira parte nós terminamos sábado passado, vai do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 8, que termina no versículo 13, cujo título é, repreensões. Foram as repreensões mais fortes, tá? Nessa primeira parte estão as repreensões mais fortes que Paulo fez aos crentes de Corinto. Agora, ele torna um pouco mais leve a carta, do 9 ao 14, orientações. Muito bem. Então hoje nós entramos nessa segunda parte aí, onde começa com o capítulo que lemos hoje, o capítulo 9, orientações. Essa parte aqui ela tem dois blocos. O primeiro bloco, do capítulo 9 até o capítulo 11, são orientações referentes ao que nós estamos fazendo aqui, congregação. Orientações referentes à congregação. Depois, os capítulos 12 até o 14, 12, 13 e 14, são orientações com referência aos, dons. Os dons do Espírito Santo. Orientações acerca da congregação e orientações acerca dos dons espirituais. Hoje nós entramos nessas orientações na congregação, do 9 ao 11, diga de novo, congregação. Começa com o capítulo 9, que nós lemos hoje, que é com relação ao ministério pastoral. A congregação tem os seus pastores, os seus ministros, então diga, ministros. É o que Paulo trata no capítulo 9. Capítulos 10 e 11 em relação aos, membros. Aos membros da igreja. Como deve ser a questão dos ministros na congregação e dos membros da congregação. É o que Paulo trabalha aqui nesse primeiro bloco, ok? Dessa parte 2. Hoje então, capítulo 9, diga de novo aí, ministros. Isso. E aqui nós temos duas partes, esse capítulo dividido em duas partes, né? Os ministros de Deus, de 1 a 14, devem ser, semeadores espirituais.
Glória a Deus. Por isso que Paulo orientou aos membros da igreja o seguinte, né? Se os ministros de Deus semeiam as coisas espirituais, é justo que eles recebam os bens materiais, tá? Semeadores espirituais. Ministros de Deus são semeadores espirituais, tá? Semeadores espirituais. Diga de novo aí, semeadores. Olha, a palavra semente, no latim, a língua mãe da nossa língua portuguesa, que é o latim, repita depois de mim aí, ó, semina. Tinha até uma fábrica no DAE que tinha esse nome, né? Semina, não tinha? Então, não sei se tem ainda. Então, diga de novo aí em latim, semina. Semina é semente. Semente. Eu fiquei sabendo há anos atrás, uma pessoa que era da nossa congregação, né? E saiu, e depois alguém aí perguntou para ela, por que você saiu da igreja? Aí essa pessoa falou assim, porque lá não é uma igreja, lá é um seminário, eu quero ir para uma igreja. Lá é um seminário. Seminário significa depósito das sementes. Seminário é depósito das sementes. O seminário instituído por Jesus se chama igreja. Eu sou professor de seminário e eu digo lá quando eu dou aulas que seminário não era para existir, porque o seminário que Jesus instituiu foi a igreja. Ninguém tinha que ir a um seminário, porque a igreja é o seminário de Jesus. A igreja é o depósito das sementes. Foi para a igreja que Jesus entregou toda a boa semente. E pastor é aquele que distribui essa semente para os membros da igreja, para que os irmãos da igreja recebam essa semente, e essa semente produza fruto na vida deles. O diabo transformou a igreja em lugar onde ninguém aprende mais nada. E quando aprende, aprende errado. Porque as igrejas de hoje não são mais seminários. Não tem boas sementes nelas. Tem más sementes. Não tem mais o evangelho que é o pão asmo, sem fermento. É um evangelho fermentado, que enche de orgulho e de soberba, e que não ensina o que Jesus veio ensinar, a ser mansos e humildes de coração. A igreja é seminário, irmãos. A igreja é seminário, irmãos. A igreja é seminário, irmãos. Diga isso, a igreja é seminário. É lugar de semente. Por isso a nossa congregação é rara. Porque a maioria das igrejas de hoje não tem mais ensinamento. Está cheio de programações que são diante de Deus fogo estranho. Porque o verdadeiro fogo de Deus é a sarça ardente da sua palavra. Foi dessa sarça que Moisés se aproximou, e Deus, do meio da sarça, falou com ele. É na palavra que Deus fala conosco. Igreja sem palavra é ótima para Satanás, porque são crentes sem a espada do Espírito, são crentes que não manejam bem a palavra da verdade, porque não conhecem, e se tornam presas fáceis para o diabo destruir. E por isso Deus disse em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Olha só, não é por falta de oração, não é por falta de um monte de coisa, é por falta de conhecimento.
Não é por falta de línguas, não é por falta de milagres, não é por falta de curas, é por falta de conhecimento. Deus disse isso: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, ministros de Deus são, diga de novo, semeadores espirituais. E Paulo usa os versículos de 15 a 27 para dar o testemunho dele como ministro de Deus, como ministro do Evangelho. Diga, testemunho de Paulo. Muito bem. Dentro do testemunho de Paulo, eu quero esclarecer uma coisa aqui, antes de passar para vocês o versículo que Deus me deu. Quando Paulo fala assim no versículo 22, fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, tá? Paulo, cuidado, porque tem gente que pega isso aqui e interpreta errado, tá? Interpreta errado. Eu já vi pessoas que foram beber com os bêbados para ganhar os bêbados. E Satanás ganhou ele. Fazer fraco com os fracos não é pecado do mesmo jeito que eles pecam. E o Paulo está falando aqui em termos de linguagem, em termos de comunicação, termos de pregação, a forma como pregar o Evangelho. Para uma criança, eu tenho que pregar como se eu também fosse uma criança, para falar na linguagem da criança. Tá? Para os adultos, eu falo numa linguagem adulta, em que eles vão também compreender. Glória a Deus. Jesus deu palavras que nós podemos pregar para... Uma vez em São Paulo, eu preguei numa reunião de engenheiros. Só tinha engenheiros ali, uma associação de engenharia. Eu fui chamado para dar uma palavra de Deus lá. E eu preguei para eles, na linguagem de engenheiros, eu falei sobre a casa construída sobre a rocha. A casa construída sobre a rocha. Eu preguei na cidade de Santos, na minha cidade, numa associação de pescadores. E eu preguei para eles sobre a pesca milagrosa de Jesus, como Jesus mandou Pedro lançar a rede, e Pedro falou: Senhor, eu sou pescador, o Senhor é carpinteiro, o Senhor não entende nada de pescaria, né? O Senhor entende de carpintaria, né? Eu sou pescador, eu pesquei a noite toda, não veio nada, hoje o mar não está para peixe, mas já que o Senhor falou, por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. Então, para um pescador, você prega na linguagem do pescador. Paulo está falando, para um judeu eu pregava aqui na linguagem do judeu. Para o gentio eu prego para ele na linguagem do gentio. A linguagem que a pessoa fala, cabe aí dentro a pregação do Evangelho. É isso, fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos. Não é... cair no pecado, pecar para pegar para os pecadores, não, você não peca, você não prega nada, você perde o Evangelho, você perde Jesus, ok? Muito bem, é esse o significado desse fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos, né? Eu me abaixei ao nível deles, ao nível de linguagem, ao nível de comunicação, para que eles entendessem o que eu estava tentando comunicar para eles, o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Mas quando eu li esse capítulo aqui em oração, o Espírito de Deus me deu esse tema, a coroa da salvação, porque Ele me deu este versículo aqui que é o 25. Paulo disse: todo atleta em tudo se domina. Aqueles atletas que a gente vê nas Olimpíadas, para alcançar uma coroa corruptível, pode ganhar milhões de troféus e medalhas, mas não vale nada para a eternidade, tá? Eles se esforçam para ganhar uma coroa corruptível, uma medalha corruptível, um prêmio corruptível, um troféu corruptível. Nós, porém, a coroa incorruptível.
Leiam o versículo vocês, bem forte. O apóstolo Paulo termina esse capítulo 9 usando essa analogia do atleta, essa comparação, essa ilustração aqui do atleta. Ele fala no versículo 24, ó, não sabeis vós que os que correm no estádio, tá? Os que correm no estádio, eu lembro quando eu era adolescente, na escola que eu estudava, né, eu participava lá de uma corrida chamada corrida de revezamento, que corria com um bastão assim na mão. Então a equipe era de 4, nossa equipe era de 4, aí o primeiro corria, depois passava o bastão para o segundo. Eu fiz essa corrida aí. Eu lembro que o máximo que nós chegamos, a minha equipe, foi na medalha de bronze. Chegamos no terceiro lugar. Então eu fui o primeiro. Lembro que eu cheguei em primeiro lugar, mas os outros 3 não correram como eu corri, então os outros passaram, nós chegamos em terceiro lugar. Corrida de revezamento. Aqui, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio lá do primeiro lugar, a medalha de ouro. Aí Paulo fala assim, ó, agora fala para nós. Agora fala para nós, tá? Porque agora a nossa corrida não é para ganhar um prêmio aqui na terra. A nossa corrida é para ganhar o prêmio eterno. O prêmio eterno. Portanto, cada um de nós tem que correr como aquele que vai ganhar. Correr como aquele que vai ganhar. Cada um de nós tem que correr como aquele que vai ganhar. Por isso que ele fala no versículo 25, ó, todo atleta, né, o que nós temos aí no nosso slide, todo atleta em tudo se domina. Eu sublinhei aí, domina. Todo atleta em tudo se domina. O que significa esse domina aí? Significa que em tudo se disciplina. Em tudo se disciplina. O atleta tem que se disciplinar na sua alimentação, nas suas horas de sono, em todos os aspectos da sua saúde, no seu condicionamento físico, no seu treinamento. Se ele fizer tudo o que precisa fazer, ele vai estar apto a vencer. Quando Paulo diz que nós somos mais que vencedores, está falando para nós que nós somos atletas que em tudo se dominam. Em tudo nos dominamos. Não ficamos nessa moleza, não. A vida espiritual é um verdadeiro atletismo. Nós temos que ser atletas espirituais. Pessoas que têm o exercício da oração, o exercício da meditação diária da palavra de Deus, o exercício da congregação. Esse é o exercício que Paulo colocou em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, quando ele disse a Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Olha, nos dominar em tudo, nos disciplinar em tudo, organizar a sua vida espiritual, colocando a escala de valores do jeito correto. Qual é a escala de valores do jeito correto? Buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Essa escala de valores. Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Vai lá, atleta. É por isso que gente mole não chega no céu, não. Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, versículo 12. O reino dos céus é conquistado por esforço, e os que se esforçam o conquistam. O atleta que não esforça não ganha nada, tá? Pode ganhar vaia, mas não ganha o prêmio, tá? Só que aqueles atletas se esforçam, em tudo se dominam para conquistar uma coroa. Eu sublinhei de novo aí a palavra, diga coroa. Um prêmio corruptível, mas nós estamos fazendo isso, o nosso exercício espiritual, o nosso atletismo espiritual, para ganhar uma coroa incorruptível. É a coroação da nossa salvação. A coroação da nossa salvação. O atleta não é coroado se ele não lutar segundo as regras. Não é verdade? Se não for segundo as regras, ele é desclassificado. E aí Paulo fala, olha, eu luto, ele termina o versículo 27 dizendo, eu luto para que eu não seja desqualificado, depois de eu ter pregado para outros. Por isso que a vida cristã na terra é uma milícia, a vida cristã na terra é uma luta, e na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Aleluia. É coisa de atleta. Atleta pode ter moleza? Nós também não, viu, irmãos? Nós também não. Nós também não. Você tem que cumprir toda a sua agenda de treinamento espiritual, de santificação de sua vida, para chegarmos na glória, sermos recebidos na glória, tá? Eu gosto de dizer isso usando as palavras do apóstolo Pedro. Quero encerrar a palavra aqui, ó, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, onde ele diz assim, pois desta maneira, 2 Pedro 1,11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de encerrar essa congregação orando com todos vocês, orando junto com vocês, aqui na frente, nesse espaço aqui, venham aqui todos juntos, vamos orar juntos aqui. Eu gostaria de orar com todos vocês por uma coisa. Wanda, chega para cá o gasofilácio aqui para o cantinho aqui. Se alguém tiver dízimos ou ofertas aqui ou à distância, aí pode deixar embaixo. Fique à vontade de ministrar aqui durante essa oração, tá bom? Eu gostaria de orar por vocês por uma coisa. O capítulo 9 ali, Paulo fala dos ministros. Tem falsos e verdadeiros ministros, viu, irmãos? Chega mais pertinho aqui para dar espaço, tem muito espaço vazio aí. E é bom que as crianças também já acabaram a tarefa para estar aqui. O que arde no coração de um verdadeiro ministro é quando eu olho para a face
de cada um de vocês, dessas crianças aqui, maridos, esposas, filhos. Quando eu olho para a face de vocês, tudo que eu queria é ver essas faces no céu. Eu não tenho nenhum outro interesse, irmãos. Eu não quero ser pastor famoso, não quero ser pastor rico, não quero nada disso. Eu não quero tirar de vocês nenhuma coisa que vocês têm. Isso é o que tem todo ministro verdadeiro de Deus. Samuel disse isso. Até orei com essa palavra de Samuel hoje de manhã. Quando Samuel estava terminando seu ministério, ele reuniu todo mundo e perguntou: eu tirei alguma vaca aí de algum de vocês? Eu peguei algum bezerro aí de algum de vocês? Eu peguei algum cavalo de cada um de vocês? Eu roubei de vocês alguma coisa? O que a Bíblia diz de Samuel é que ele não deixou cair por terra nenhuma das palavras que o Senhor lhe deu. O verdadeiro ministro só quer que todos os irmãos e irmãs recebam todas as palavras que Deus está dando, porque é por essas palavras que vocês vão chegar no céu. Essa palavra é a verdade. Jesus é a verdade. É só isso que verdadeiros ministros querem, ardem no coração. Quando Paulo diz: fiz-me fraco com os fracos, porque quero que todos esses irmãos, não importa qual seja o nível do conhecimento deles, eles entendam o Evangelho para chegar no céu. O suficiente para chegar no céu. O suficiente para chegar no céu, irmãos. Eu só quero ver vocês no céu. Esse é meu único desejo aqui para vocês. Para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Ver vocês na glória. Porque essa terra vai acabar. Essa terra é feia. Esse mundo é feio. Esse mundo jaz no maligno. E nós oramos para que o maligno não tenha mais nenhum poder sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Feche seus olhos e receba essa intercessão agora. Senhor Jesus, eu, como pastor que o Senhor me fez, eu oro pelos meus irmãos aqui, também os que estão à distância. Eu oro para que eles sejam salvos, eles sejam santos, eles sejam santificados na verdade, sejam santificados na Tua palavra, sejam curados, sejam cheios do Espírito Santo, sejam verdadeiros atletas espirituais, sejam pessoas de oração, sejam pessoas de meditação, que tenham seu prazer na palavra, sejam pessoas de congregação, que se alegram em congregar e receber essa palavra que o Senhor está ministrando aqui, Senhor, em nossas vidas, em cada vida. Colocamos na Tua presença, eu coloco na Tua presença todas as famílias aqui representadas, cada pessoa aqui, cada pessoa, Senhor, à distância, onde estivermos recebendo nesse momento. Levanta-nos como Teu povo, Teus eleitos. Aleluia.